Ninguém ousou se unir sem ver o rosto da princesa alienígena, exceto o humano. O grande casco do corpo diplomático estelar tinha aposentos zumbindo com energia nervosa, enquanto o comandante Derek Steele ajustava seu uniforme de gala formal pela 1000ª vez. O tecido escuro e blindado abraçava seu corpo musculoso. Uma mistura perfeita de precisão militar e elegância diplomática. Sua barba e bigode bem cuidados emolduravam um rosto que havia encantado seu caminho através de inúmeras negociações. Mas hoje era diferente. Hoje ele estava prestes a se casar com alguém que nunca tinha realmente visto. Você ainda pode desistir, disse o almirante Richardson ao seu lado. Seu rosto enrugado de preocupação. Ninguém te culparia. Inferno, metade da galáxia acha que ela está escondendo algum tipo de deformidade horrível sob aquele véu. Derek passou a mão pelo cabelo escuro, um sorriso irônico brincando em seus lábios, e deixara a humanidade parecer covarde. Nem pensar, senhor. A enorme câmara estava dividida em 2 seções distintas. De um lado estava a delegação humana, seus uniformes militares formais criando um mar de linhas nítidas e metais polidos. Do outro, os representantes do Ethereum esperavam em suas vestes fluídas e iridescentes que pareciam capturar e refletir cada pedaço de luz na sala. E lá, no centro de tudo, estava sua futura noiva, a princesa Leita do Império Ethereum. Seu véu cinza cerimonial, semelhante a uma versão tecnológica avançada de um nícobe, obscurecia cada traço de seu rosto. O material parecia mudar e fluir como mercúrio líquido, tornando impossível discernir até mesmo a forma básica do que estava por baixo. As coisas que fazemos pela paz, Derek disse, endireitando a coluna enquanto a cerimônia começava. A cerimônia tradicional híbrida entre a Terra e o Ethereum, prosseguiu com todo o pompa e circunstância que se esperaria de uma ocasião diplomática tão importante. Derek falou seus votos clara e confiantemente, sua voz profunda ecoando pela câmara silenciosa. Quando chegou a hora da troca de anéis, ele notou que as mãos de sua noiva tremiam ligeiramente. O primeiro sinal de humanidade, ou melhor, alienidade, que ele viu dela. Então veio o momento que todos esperavam. A revelação da noiva. Derek prendeu a respiração junto com todos os outros, enquanto a princesa Leita lentamente levantava as mãos até o véu. O material se abriu como uma cortina de luz estelar líquida, revelando um rosto que fez o coração de Derek pular várias batidas. Sua pele era de um prateado pálido e luminescente que parecia brilhar de dentro para fora. Grandes olhos violetas brilhavam com inteligência, e seria isso diversão. Longos cabelos brancos caíam por suas costas como uma cascata de luz do luar. Ela era deslumbrantemente bela, mas de uma maneira totalmente alienígena que a tornava ainda mais cativante. Um suspiro coletivo ecoou pela câmara. Derek percebeu que estava prendendo a respiração e rapidamente lembrou-se de expirar. Bem, a voz da princesa Leita carregava um tom musical. Seus olhos violetas cintilando com malícia. Você estava esperando tentáculos, comandante. Derek não pôde deixar de rir, a tensão em seus ombros se dissipando. Na verdade, eu estava apostando em escamas. Devo 20 créditos ao almirante Richardson. O riso melodioso da princesa juntou-se ao dele, quebrando a atmosfera formal. Que decepção para vocês dois. Confio que você sobreviverá à decepção de se casar com uma mera princesa alienígena bonita. Acho que vou conseguir, de alguma forma. Ele respondeu com um sorriso malandro, arrancando mais risadas de ambas as delegações. O resto da cerimônia prosseguiu sem problemas, embora Derek não pudesse deixar de notar a maneira como o conselheiro Tenney, o chefe diplomático do Ethereum,
Parecia segurar seu bastão cerimonial com intensidade de nós brancos. Algo na postura rígida do homem acionou alarmes na mente tática de Derek. Na recepção que se seguiu, Derek e Leita encontraram-se em um canto relativamente tranquilo, cercados pelo suave zumbido de conversas diplomáticas. Você sabe, Leita disse suavemente, bebendo de um copo de líquido azul cintilante. Você é a primeira pessoa, fora da minha família, que não se assustou quando tirei o véu. Sério, por que alguém se assustaria com um rosto tão adorável? A maioria das espécies acha nossa bioluminescência natural perturbadora. É por isso que desenvolvemos os véus em primeiro lugar. Ela inclinou a cabeça, estudando-o. Mas vocês humanos são sempre avançando de cabeça no desconhecido. Sempre avançando de cabeça no desconhecido. É meio que a nossa coisa, Derek admitiu, embora eu prefira pensar nisso como abraçar novas possibilidades. Uma sombra passou pelo rosto de Leita. Falando de possibilidades, ela olhou ao redor antes de continuar em voz mais baixa. Há coisas que você precisaria saber, marido. Forças em ação que... O som agudo de vidro quebrando cortou a conversa deles. Eles se viraram para ver o conselheiro Tani espalhado no chão, seu bastão cerimonial rolando pelo chão polido. Enquanto os guardas corriam para ajudá-lo a se levantar, Derek vislumbrou algo metálico sob as vestes do homem. Definitivamente não era um traje diplomático padrão. Bem, Derek disse, isso deve ser interessante. Os aposentos privados dos recém-casados a bordo da nave diplomática Star Sovereign refletiam uma mistura cuidadosa de estética humana e etérea. Derek se viu estudando a maneira como a luz das estrelas filtrava pela janela de cristal, lançando padrões etéreos na pele prateada de Leita, enquanto ela olhava para o balé cósmico além. Sua frequência cardíaca aumenta sempre que você olha para mim. Ela observou sem se virar, um toque de diversão em sua voz melódica. Isso é uma resposta humana à apreciação estética ou algo mais primitivo. Derek se aproximou lentamente, admirando como seu cabelo branco parecia capturar e refletir a luz estelar. Ambos, na verdade. Você é fascinante de maneiras que ainda estou tentando compreender. Ela se virou para encará-lo, olhos violetas brilhando com curiosidade e algo mais, desejo talvez. Os humanos são notavelmente diretos com suas emoções. É revigorante. Entre meu povo, tais demonstrações óbvias seriam consideradas indelicadas. No entanto, aqui está você, lendo meus sinais vitais sem hesitação. Ele provocou, fechando a distância entre eles. Isso não é um pouco direto? Os lábios de Leita se curvaram em um sorriso travesso. Sou uma princesa. Temos certas liberdades. Sua mão subiu para traçar a linha de sua barba, enviando um arrepio elétrico por seu corpo. Seu pelo facial, por exemplo. Entre os hetereiumos, tais características são impossíveis. Acho intrigantemente masculino. Derek segurou a mão dela na dele, levando-a aos lábios. E eu acho tudo sobre você intrigante. A maneira como sua pele parece brilhar mais quando você está animada, como seus olhos mudam de cor com suas emoções. Você nota essas coisas? A bioluminescência de Leita intensificou-se ligeiramente. Provando seu ponto, a maioria das espécies evita nos olhar diretamente. Elas acham nossa luz perturbadora. Os humanos são atraídos pela luz, Derek disse. Sua mão livre pousando em sua cintura. Estamos alcançando as estrelas desde que olhamos para o céu noturno pela primeira vez. O primeiro beijo deles foi excitante, exploratório. Derek maravilhou-se com a forma como os lábios dela pareciam formigar contra os dele, como tocar uma corrente elétrica suave.
Como... Quando se separaram, a pele de Leita estava visivelmente mais brilhante. Isso foi, ela respirou, inesperado. Nossa pesquisa indicava que os rituais de acasalamento humano eram mais complexos, exigindo longos períodos de cortejo. Derek não pôde deixar de rir. Já estamos casados? Lembra? Além disso, alguns humanos preferem deixar as coisas se desenvolverem naturalmente. Naturalmente, os olhos de Leita escureceram para um roxo profundo. Como seus antigos ancestrais, antes de toda a sua civilização e protocolos. Algo assim, Derek concordou, sua voz ficando rouca. Embora eu espere que você não ache isso muito primitivo. Os dedos de Leita traçaram padrões em seu peito, enviando arrepios por ele. Na verdade, acho a primitividade humana bastante atraente. Sua espécie reteve algo que nós, etéreos, perdemos há muito tempo. A capacidade de agir por puro instinto, de sentir sem pensar demais. O segundo beijo deles foi tudo menos hesitante. Derek encontrou-se perdido em sensações que nunca havia experimentado antes. O formigamento elétrico da pele dela, a maneira como sua bioluminescência pulsava em ritmo com seus corações acelerados, a sutil doçura alienígena de seu gosto. Quando finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, o corpo inteiro de Leita estava brilhando como uma estrela recém-nascida. Devo avisá-lo, ela disse contra seus lábios. O contato íntimo com o Ethereum pode ser intenso. Nossos estados emocionais afetam nossa bioluminescência, que por sua vez afeta o sistema nervoso do nosso parceiro. Não tenho medo de um pouco de intensidade. Derek respondeu, puxando-a para mais perto. A menos que você esteja tentando me afastar. O riso dela era como sinos de cristal e uma brisa quente. Muito pelo contrário, meu bravo humano. Estou apenas garantindo que você esteja preparado para o que acontece quando um Ethereum perde o controle de sua luminescência durante momentos de paixão. O resto da noite passou em um borrão de sensações, emoções e descobertas. Eles aprenderam os corpos um do outro com partes iguais de curiosidade e desejo, superando a lacuna entre suas espécies com cada toque, cada beijo, cada respiração compartilhada. Mais tarde, enquanto estavam deitados emaranhados em lençóis, que pareciam brilhar com a luz residual do Ethereum, Leita traçou o contorno do maxilar de Derek. Vocês humanos são notáveis. Vocês abordam tudo, até mesmo a intimidade entre espécies com um entusiasmo destemido. Isso é uma reclamação? Derek perguntou, passando os dedos pelo cabelo dela que parecia luz estelar, uma observação e talvez uma confissão. Ela se apoiou em um cotovelo, sua pele ainda brilhando suavemente. Nunca experimentei nada assim. A maneira como os fiz. É como se você tivesse despertado algo primal em mim, algo que eu nem sabia que existia. Derek a puxou para perto, maravilhado com o quão natural parecia segurá-la. Acho que isso se chama química. Ou talvez seja apenas amor. Amor. Leita testou a palavra cuidadosamente. Não temos tradução direta para esse conceito em nossa língua. O mais próximo seria ligação mútua e benéfica para a diversidade genética. Que romântico! Derek riu. De fato, embora eu esteja começando a entender por que os humanos dão tanta importância a isso, ela se aninhou contra ele, sua luz, diminuindo para um brilho confortável. Talvez haja muitas coisas que meu povo possa aprender com os humanos. O momento pacífico deles foi interrompido por uma vibração sutil através do casco da nave. Derek se sentou, instintos militares entrando em ação. Você sentiu isso? Leita assentiu.
Sua expressão se tornando séria. Estamos mudando de curso, mas não deveríamos estar. Nossa trajetória para a capital do Ethereum estava pré-programada e bloqueada. Outra vibração, mais forte desta vez. Derek já estava se movendo, alcançando seu uniforme. Alguém está substituindo os sistemas de navegação. Impossível, Leita disse. Embora seu brilho rapidamente crescente traísse sua preocupação. Apenas um membro da família real ou do Alto Conselho poderia. Ela parou, seus olhos se arregalando. Conselheiro Tani, seu amigo suspeito do casamento. Derek terminou de abotoar sua jaqueta. Eu sabia que havia algo de errado com ele. Leita levantou-se graciosamente. Suas vestes cerimoniais se materializando ao seu redor com um pensamento. Se ele está envolvido, isso é pior do que uma simples substituição de navegação. Ele é um dos oponentes mais fortes das relações entre humanos e Ethereums. Então acho que nossa lua de mel acabou. Derek disse sombriamente, verificando sua arma lateral. Pronta para enfrentar sua primeira crise como casal. O sorriso de resposta de Leita foi feroz. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Eu pensei que você nunca pediria. Enquanto se preparavam para deixar seus aposentos, Leita segurou o braço de Derek. Espere, há algo que você deve saber. Seus olhos violetas encontraram os dele com uma intensidade que fez sua respiração parar. O que compartilhamos esta noite criou mais do que apenas um vínculo físico. Entre meu povo, o contato íntimo inicia um processo de sincronização bio. Derek levantou uma sobrancelha. Significa que agora estamos conectados em nível celular. Posso sentir seu estado emocional, sua condição física. Ela colocou uma mão sobre o coração dele. E se formos separados, posso encontrá-lo em qualquer lugar da galáxia. Derek processou essa informação com a típica adaptabilidade humana. Isso pode ser taticamente vantajoso. A risada de Leita estava tingida de admiração. Essa é sua resposta. Não se preocupa com privacidade ou autonomia. A preocupação mudaria alguma coisa. Não. Então vamos nos concentrar em usar isso a nosso favor. Ele verificou sua arma novamente. Você pode sentir Tani através da nave. Leita fechou os olhos. Sua pele pulsando com luz concentrada. Nível da ponte. Ele está ansioso. Com raiva, seus olhos se abriram de repente. E ele não está sozinho. Há outros com ele. Suas assinaturas bioquímicas sugerem prontidão para combate. Claro que há. Derek suspirou. Alguma chance de simplesmente subirmos lá e pedirmos gentilmente para eles... Derek. Alguma chance de simples... Sobre a mesma chance de um Hashi mostrar misericórdia, Leita respondeu. Então captou seu olhar vazio. Isso significa não. Certo. Então faremos isso do jeito humano. Derek se moveu em direção à porta. Então parou. Só por curiosidade, essa coisa de vínculo bioquímico tem algum outro efeito que eu deva saber? A pele de Leita piscou com o que ele estava aprendendo a reconhecer como constrangimento. Bem, há uma outra coisa. O processo de sincronização às vezes resulta em compatibilidade genética. Derek se virou lentamente. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo. Se você está pensando que posso estar carregando seu filho, então sim. Ela levantou o queixo desafiadoramente. Isso é um problema. Por um momento, Derek apenas a encarou.
Então um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Sabe de uma coisa, isso só me deixa ainda mais determinado a manter esta nave, e todos a bordo seguros. Ele abriu a porta. Vamos salvar nossa lua de mel. O sorriso de resposta de Leita era radiante. Lidere o caminho, meu corajoso marido humano. Os corredores da soberana das estrelas vibravam com tensão, enquanto Derek e Leita se dirigiam para a sala de conferências diplomáticas. Sua nova conexão permitia que se movesse em perfeita sincronização, antecipando os movimentos um do outro com uma facilidade que levaria anos para desenvolver de outra forma. Posso sentir 12 indivíduos com Tane, Leita disse. Sua pele pulsando com padrões sutis que Derek começava a reconhecer como ansiedade. Derek assentiu, mantendo a voz baixa. A sala de conferências tem múltiplos pontos de entrada e protocolos de terreno neutro. Se conseguirmos fazê-los falar, talvez possamos entender o que realmente querem. Você ainda acha que a diplomacia vai funcionar? Os olhos violetas de Leita buscaram seu rosto, depois de terem cometido o que equivale a um ato de guerra. Confie em mim, Derek sorriu, sua mão roçando a dela. Às vezes, a melhor maneira de desarmar alguém é dar a ele exatamente o que quer. Uma chance de ser ouvido. O toque enviou uma cascata de sensações através de seu vínculo, distraindo-os momentaneamente. Desde seu encontro íntimo, cada ponto de contato parecia amplificar sua conexão, tornando cada vez mais difícil se concentrar em qualquer outra coisa. Sua confiança é... Leita pausou. Sua pele piscando com o que Derek agora reconhecia como desejo. Distraindo. Diz a mulher que literalmente brilha quando está excitada, ele provocou, ganhando um tapa brincalhão em seu braço. Concentre-se, comandante. Ela repreendeu, embora sua luminescência aumentada traísse sua diversão. Temos uma crise para gerenciar. Eles chegaram à entrada principal da sala de conferências, onde 2 dos guardas de Tane estavam em posição de sentido. Antes que pudessem reagir, Leita avançou. Cada centímetro a princesa real. Afastem-se, ela comandou, sua voz carregando o peso de gerações de autoridade. Os guardas trocaram olhares incertos. Seu treinamento exigia que obedecessem à realeza. Mas suas ordens atuais, Derek avançou, irradiando calma confiança. Senhores, estamos aqui para conversar. Nada mais. Algo em seu tom, ou talvez a maneira como se portava, parecia convencê-los. As portas se abriram, revelando o conselheiro Tane e seus apoiadores reunidos ao redor da mesa de conferências. Ah, o casal feliz! A voz de Tane pingava sarcasmo. Vieram negociar os termos de Rendes. Na verdade, Derek respondeu suavemente, puxando uma cadeira para Leita antes de se sentar. Viemos ouvir suas preocupações. Claramente, são importantes o suficiente para arriscar uma guerra interestelar. Isso pareceu pegar Tane de surpresa. Ele claramente esperava resistência, e talvez até violência. A abordagem diplomática do humano desequilibrou. Nossas preocupações, ele gaguejou. Você se atreve a menosprezar a contaminação de nossa linhagem real. A degradação de nossa espécie através deste acasalamento primitivo. A pele de Leita brilhou perigosamente, mas Derek colocou uma mão calmante em seu braço. Através de seu vínculo, ele podia sentir sua raiva diminuindo, substituída por compreensão. É disso que se trata? Ela perguntou. Sua voz agora mais suave. Você teme que o Dene... Claro, Tane bateu o punho na mesa. Mantivemos
a pureza genética por 0 anos, e agora, em uma noite, ele parou, seus olhos se arregalando, enquanto estudava a Leita mais de perto. Sim, e antes que pergunte, aconteceu naturalmente. Nenhuma manipulação genética foi necessária. A sala explodiu em sussurros chocados. Até os apoiadores mais leais de Ten pareciam atordoados com essa revelação. Impossível, disse um dos cientistas de Ten, pegando um scan. Nossas espécies são muito diferentes. A menos que, outro interveio, estudando as leituras com crescente entusiasmo, os humanos possuem exatamente o que nossa espécie tem procurado. Adaptabilidade genética. Derek observou a dinâmica na sala mudar à medida que as implicações afundavam. Através de seu vínculo com Leita, ele podia sentir as correntes emocionais mudando entre os Eterians. Seu povo tem lutado com estagnação genética, ele afirmou, juntando as peças. É por isso que a família real sempre usou véus para esconder os sinais de deterioração. Leita apertou sua mão sob a mesa. Por gerações temos procurado uma solução. Nossos cientistas previram um colapso genético completo dentro de 5 gerações. Mas os humanos, continuou o cientista, entusiasmado. Seu DNA tem capacidades adaptativas notáveis. A capacidade de se ligar com sucesso à genética Eterian. Isso pode salvar nossa espécie. Ten desabou em sua cadeira, a luta drenando dele. Pensávamos, acreditávamos que manter nossa linhagem pura era a única maneira de preservar nosso povo. Mas se o que você está dizendo é verdade, então este casamento não é uma ameaça à sua espécie. Derek concluiu. É salvação. A tensão na sala se dissolveu em uma discussão científica animada. Até os apoiadores mais ardentes de Tani agora discutiam ansiosamente as possibilidades de compatibilidade genética humano-eterian. Mais tarde, em seus aposentos privados, Leita desabou na cama, exausta mas aliviada. Não posso acreditar que funcionou. Você transformou uma guerra potencial em uma iniciativa de pesquisa genética. Derek se juntou a ela, puxando-a para perto. Os humanos têm um ditado. Às vezes, a melhor maneira de derrotar seu inimigo é torná-lo seu aliado. Leita disse, sua pele começando a pulsar com aquele padrão agora familiar de desejo. Falando de compatibilidade humano-eterian, talvez devêssemos conduzir mais pesquisas. Derek riu, traçando beijos ao longo de seu pescoço brilhante. Pela ciência, é claro. Claro, ela concordou, sua luminescência intensificando-se. Embora eu deva avisá-lo, a gravidez torna as mulheres Eterian particularmente energéticas. Isso é um desafio, princesa. Sua resposta se perdeu em um beijo que enviou cascatas de luz dançando por sua pele. Várias horas depois, enquanto estavam contentemente entrelaçados, Leita traçou padrões no peito de Derek. Sabe, ainda há uma coisa que não entendo. Apenas uma... Ele provocou. Ela se apoiou em um cotovelo. Seus olhos violetas sérios. Por que você concordou em se casar comigo sem ver meu rosto? Mesmo entre nosso próprio povo, ninguém correria esse risco. Derek considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que acreditei que o que estava sob o véu importava menos do que o que estava em seu coração. Os humanos têm uma capacidade notável de olhar além da superfície para encontrar a beleza por baixo. Mesmo se eu tivesse sido horrível. Mesmo assim, ele a puxou para perto, sentindo a presença de seu filho através de seu vínculo. Embora eu tenha que admitir, não estou reclamando de como as coisas acabaram. A risada de resposta de Leita encheu o quarto com luzes dançantes. Nem eu, meu corajoso humano tolo, nem eu.
A grande câmara do Conselho da capital Ethereum brilhava como uma enorme geoda, suas paredes cristalinas refratando a bioluminescência de centenas de dignitários reunidos. Derek estava ao lado de Leita no pódio central, ciente de que era o único humano na vasta câmara. A semana passada tinha sido um turbilhão de manobras políticas desde seu retorno do incidente da Soberana das Estrelas. Distintos membros do conselho, a voz de Leita ressoou facilmente pelo espaço. Sua gravidez fazendo seu brilho natural intensificar-se dramaticamente. A evidência é irrefutável. A compatibilidade genética humana oferece ao nosso povo não apenas sobrevivência, mas renascimento. Através de seu vínculo, Derek podia sentir a mistura de esperança e ansiedade ondulando através de sua esposa. Sua mão encontrou a dele, seus dedos se entrelaçando naturalmente. Preposterou-se, a voz do ancião Hatian retumbou dos níveis superiores. Não podemos basear o futuro de nossa espécie em um único acasalamento bem-sucedido. Na verdade, Derek avançou, sua voz profunda comandando a atenção. Podemos. E temos os dados para provar isso. Ele ativou a exibição holográfica, mostrando a análise genética detalhada de seu filho em desenvolvimento. A câmara se encheu de suspiros enquanto os dados passavam. Estabilidade genética perfeita, capacidades regenerativas aprimoradas e, o mais importante, nenhuma das degradações que haviam atormentado as linhagens sanguíneas puras Ethereum por gerações. Fascinante, disse a alta conselheira Meridian. Seus olhos antigos estudando as projeções. A estrutura genética humana realmente fortalece a nossa. Enquanto mantém nossas características essenciais, Leita acrescentou, sua mão livre repousando em seu abdômen ligeiramente inchado. Nosso filho terá tanto a bioluminescência Ethereum quanto a adaptabilidade humana. A câmara irrompeu em discussão acalorada. Derek podia sentir a maré política mudando através da consciência emocional aumentada de Leita. Seu vínculo havia se fortalecido nas últimas semanas, permitindo-lhes compartilhar não apenas emoções, mas impressões sutis das correntes políticas que o cercavam. E quanto à tradição, outro ancião exigiu. Nossos costumes, nosso modo de vida. Que modo de vida? Leita desafiou, sua pele piscando com raiva controlada. O modo de se esconder atrás de véus. Nossos filhos. Derek apertou a mão dela, enviando ondas calmantes através de sua conexão. Ela respirou fundo, seu brilho estabilizando. Olhe para mim. Ela continuou mais suavemente agora. Estou diante de vocês sem véu, ligada a um humano que viu além de nossas diferenças para a nossa humanidade compartilhada. E carrego dentro de mim o futuro de ambos os nossos povos. A Câmara ficou em silêncio. Mesmo os membros mais conservadores não podiam negar a evidência de seus próprios olhos. O brilho de gravidez de Lita era mais forte do que qualquer visto em gerações. Mais tarde naquela noite, em seus aposentos privados no palácio, Derek observou Lita andar, inquieta. Sua pele ondulava com padrões que ele aprendeu a associar a pensamentos profundos. Você está preocupada com a votação de amanhã? E observou, segurando a mão dela enquanto ela passava. Ela permitiu que ele a puxasse para o sofá macio, se aninhando naturalmente em seu abraço. O conselho está dividido. Alguns veem esperança na compatibilidade humana. Outros temem a mudança. Sua pele cintilou com diversão. Embora eu tenha notado vários dos membros mais jovens do conselho observando você bastante atentamente. Derek levantou uma sobrancelha, suas mãos traçando padrões na pele brilhante dela. Devo me preocupar? Muito pelo contrário, Lita ronronou,
sua luminescência mudando para um padrão mais profundo e íntimo. Você se tornou um objeto de fascinação. O humano forte e bonito que ousou se casar com uma princesa invisível. E então provou ser capaz de coisas que nossos cientistas achavam impossíveis. Você quer dizer, além de deixar minha esposa alienígena louca de desejo, ele provocou, ganhando um tapa-brincalhão. Isso também, ela admitiu, montando em seu colo com graça fluida. Embora eu ache que é mais sobre sua destemor, sua disposição para abraçar o desconhecido. Seus dedos traçaram sua barba, algo que ela nunca se cansava de fazer. Você sabe quantos nobres Ethereum se recusaram a sequer considerar o casamento comigo? Eles não podiam suportar a ideia de se ligar a alguém que não podiam ver. Perda deles, Derek disse, puxando-a para mais perto. Embora eu tenha que admitir, eu ganhei na loteria no departamento de aparência. As risadas de Lita e cascatas de luz dançaram em sua pele. Humano superficial. Diz a mulher que não consegue tirar as mãos da minha barba. Sua brincadeira se dissolveu em atividades mais íntimas, seu vínculo amplificando cada sensação até que o quarto se encheu de luz pulsante. Muito mais tarde, enquanto estavam contentemente entrelaçados, um pensamento ocorreu a Derek. Você sabe, se o Conselho aprovar uniões humanas Ethereum, vamos precisar estabelecer algum tipo de programa de intercâmbio cultural. Lita se apoiou em um cotovelo, seu brilho pós-íntimos lançando sombras suaves. O que você tinha em mente? Bem, os humanos precisarão entender os costumes Ethereum, e seu povo precisará aprender sobre relacionamentos humanos. Ele sorriu. Embora talvez devêssemos pular a parte sobre rituais tradicionais de namoro humano, não acho que seus nobres poderiam lidar com a incerteza. Diz o homem que se casou com uma mulher invisível. Ela provocou. Então ficou séria. Embora você faça um ponto válido, quando nossos povos têm muito a aprender um com o outro, sua mão deslizou para sua barriga crescente. Como começar a criar uma criança que pertence a ambos os mundos. Derek cobriu a mão dela com a sua, sentindo a presença de seu filho através de seu vínculo. Vamos descobrir juntos. Isso é o que os humanos fazem de melhor, adaptar e superar. E o que os Etherians fazem de pior? Lita suspirou. Talvez seja por isso que precisamos tanto de você. Sua espécie abraça a mudança enquanto a minha. Estamos estagnando em nossas tradições há milênios. A mudança não é fácil. Derek reconheceu, puxando-a para perto. Mas às vezes as escolhas mais difíceis levam aos melhores resultados. Como se casar com uma princesa velada. Exatamente assim. Ele a beijou suavemente, sentindo seu contentamento fluir através de seu vinho. Embora eu ainda achei que consegui a melhor parte desse acordo. O sorriso de resposta de Lita iluminou o quarto. Literalmente, bajulador, culpado como acusado. A Câmara Médica Real zumbia com atividade, enquanto uma equipe de especialistas humanos e Etherians monitorava a gravidez sem precedentes de Lita. Derek andava por perto. Seus instintos protetores intensificados pelas ondas de desconforto, fluindo através de seu vínculo. 6 meses de gravidez. A bioluminescência natural de Lita havia se intensificado a ponto de literalmente iluminar salas inteiras. Fascinante, disse Adra. Eleanor Rogers, estudando os displays holográficos. O feto parece estar desenvolvendo características humanas e etéreas simultaneamente, mas em perfeita harmonia. Mais importante, Lita interveio. Sua pele pulsando com leve irritação. Nosso filho está saudável. A médica humana sorriu tranquilizadora, notavelmente sim. Na verdade, a combinação de adaptabilidade humana e capacidades regenerativas eterians
parece ter criado algo inteiramente novo e incrivelmente robusto. Derek se aproximou de sua esposa, segurando sua irmã. Através de sua conexão, ele podia sentir a presença de seu filho. Um brilho quente de contentamento que parecia unir perfeitamente suas duas espécies. O interesse público em sua gravidez atingiu níveis sem precedentes, comentou o alto curandeiro Solarian, seus olhos antigos brilhando. Você se tornou uma sensação em ambos os nossos mundos. Não me lembre, Lita gemeu. Sua mão livre repousando em sua barriga inchada. Mal posso sair de nossos aposentos sem cercada por nobres e cientistas curiosos. Pelo menos eles não estão mais se escondendo atrás de véus, Derek observou, ganhando uma ondulação de luz divertida de sua esposa. De fato, nos meses desde seu casamento, a prática de usar véus praticamente desapareceu entre a nobreza Etherian. Mais tarde, naquela noite, em seus jardins privados, Derek observou Lita flutuar em sua piscina bioluminescente. A água Etherian respondia ao brilho intensificado pela gravidez dela, criando padrões espetaculares de luz que dançavam na superfície. Você está olhando de novo, ela chamou. Sua voz brincalhona. Pode me culpar. Ele se acomodou na beira da piscina, deixando seus pés balançarem na água. Você está literalmente brilhando com meu filho. Lita nadou mais perto. Seus movimentos graciosos apesar de sua barriga crescente. Nosso filho, ela corrigiu, alcançando sua mão. Embora eu deva admitir, esses hormônios de gravidez humanos são intensos. É essa sua maneira sutil de dizer que quer que eu entre na piscina. Sua pele cintilou com desejo. Uma visão que nunca deixou de tirar seu fôlego. Nada sutil sobre isso, comandante. Derek não precisou ser convidado 2 vezes. A água estava perfeitamente aquecida. E a bioluminescência intensificada de Lita fazia toda a piscina brilhar como luz estelar líquida. Enquanto ele a puxava para seus braços, seu vínculo zumbia com desejo compartilhado. Os curandeiros dizem que o aumento da intimidade é benéfico durante a gravidez. Lita disse contra seu pescoço, algo sobre equilíbrio hormonal e sincronização genética. É mesmo. Derek sorriu, suas mãos explorando as novas curvas de seu corpo em mudança. Bem, longe de mim discutir com conselhos médicos. Suas risadas ecoaram pelo jardim, enquanto se perdiam um no outro, sua paixão criando ondas de luz que ondulavam pela água. Muito mais tarde, enquanto estavam deitados nas pedras aquecidas ao lado da piscina, Lita traçou padrões no peito de Derek. Nunca imaginei que a gravidez pudesse ser assim, ela refletiu. Entre Etherians puros, é frequentemente um processo difícil e perigoso. Mas com você, sua pele pulsou com contentamento. Tudo parece natural, certo? Adaptabilidade humana no seu melhor, Derek provocou. Embora me preocupe com a pressão sendo colocada em nosso filho, o primeiro híbrido humano Etherian. Isso é muito para se viver. Nosso pequeno já tem sua força, Lita assegurou, guiando sua mão para sentir um chute, e minha luminescência aparentemente. Os curandeiros dizem que a resposta ao brilho é mais forte do que qualquer coisa que eles viram em gerações. Através de seu vínculo, Derek podia sentir a força vital vibrante de seu filho. Uma mistura perfeita de ambas as suas espécies. Você já pensou em nomes? A pele de Lita cintilou com diversão. Na verdade, eu estava pensando que poderíamos honrar ambas as nossas tradições. Um nome Etherian que reflita sua natureza luminosa e um nome humano que fale de sua força. Alguma combinação em mente.
Bem, ela se sentou, seu cabelo molhado caindo em suas costas como prata líquida. Na língua antiga Ethereum, aurora significa luz de um novo amanhecer. E para um nome humano, talvez algo forte, tradicional. Aurora James Derek testou a combinação. Oh, Aurora James para uma menina. O bebê chutou novamente, fazendo a pele de Lita pulsar intensamente. Acho que alguém aprova, ela riu. Seu momento pacífico foi interrompido por uma vibração sutil do comunicador de Derek. Uma mensagem do núcleo diplomático da Terra. A mídia humana estava exigindo uma entrevista com os futuros pais. Eles querem fazer uma transmissão ao vivo. Derek suspirou. Aparentemente o público está fascinado pela nossa história de amor sem precedentes. A pele de Lita cintilou com malícia. Bem, somos bastante sem precedentes. O comandante humano que ousou se casar com uma princesa velada, apenas para descobrir que ela estava carregando seu filho poucas semanas depois. Quando você coloca dessa forma, soa bastante dramático, Derek admitiu, puxando-a para perto. Embora eles não saibam a metade disso, como o fato de que seu bravo comandante não consegue tirar as mãos de sua esposa alienígena, ou como os hormônios da gravidez da referida esposa alienígena a tornam praticamente insaciável. Sua brincadeira foi interrompida por outro chute de seu filho ativo. Através de seu vínculo, eles podiam sentir ondas de contentamento e diversão. Nosso bebê acabou de Derek começou a responder ao nosso flerte. Sim. Parece que nosso pequeno herdou tanto seu senso de humor quanto minhas habilidades em... Derek balançou a cabeça em admiração. Bebê flutuante, brilhante, empático. A mídia vai se divertir com isso? Deixe-os. Lita disse firmemente. Nosso filho será uma ponte entre nossos povos. Prova viva de que o amor não conhece limites. Nem mesmo... Como se em concordância, seu bebê chutou novamente, enviando ondas de luz que se espalharam pela pele de Lita. Derek puxou sua esposa para mais perto, maravilhado com como um casamento diplomático com uma princesa invisível se transformou em algo tão profundo. Você sabe, ele disse contra o cabelo dela. Acho que vamos precisar de uma piscina maior quando esse pequeno começar a nadar. A risada de resposta de Lita iluminou todo o jardim. A ala médica real do Palácio Ethereum pulsava com uma intensidade sem precedentes de bioluminescência. A gravidez de Lita havia chegado ao seu clímax, e seu brilho natural se tornara tão brilhante que campos especiais de atenuação de luz tiveram que ser instalados para proteger o equipamento médico. Derek não havia deixado seu lado nas últimas 48 horas. Seu vínculo transmitindo cada sensação, cada emoção entre eles, com clareza cristalina. O nascimento do primeiro filho humano Ethereum atraiu especialistas médicos de ambas as espécies, mas eles mantinham uma distância respeitosa, monitorando através de sensores sofisticados, em vez de aglomerar o casal. As contrações estão se intensificando, observou o alto curandeiro Solarian, estudando as leituras holográficas. A própria bioluminescência da criança está respondendo à da mãe. Derek afastou o cabelo úmido de Lita de sua testa, maravilhado com a forma como a pele dela parecia pulsar com ondas de luz estelar. Através de sua conexão, ele podia sentir a ansiedade de seu filho para entrar no mundo. Uma sensação que ainda o surpreendia. Ele é forte. Lita ofegou entre as contrações, seus olhos violetas encontrando os dele, como o pai e tão brilhante quanto a mãe. Derek respondeu, arrancando uma risada tensa que fez cascatas de luz dançarem pelas paredes. Adra,
Rogers se aproximou com outro conjunto de leitura. A fisiologia híbrida é fascinante. A criança está utilizando simultaneamente os processos de nascimento humano e eterião, adaptando-se momento a momento. Menos observação científica. Lita rosnou, apertando a mão de Derek com mais força. Mais ajuda para essa adaptação. As próximas horas passaram em um turbilhão de intensidade, e Derek permaneceu firme o suficiente, sua presença inabalável ancorando Lita através de ondas de sensação que teriam sobrecarregado a maioria dos seres. Seu vínculo transmitia tudo entre eles: dor, determinação, excitação e um amor avassalador que parecia crescer mais forte a cada momento que passava. Finalmente, seu sobrecarregou temporário. Seu primeiro choro foi acompanhado por um pulso de bioluminescência que combinava perfeitamente com o da mãe, mas com uma intensidade que fez até o curandeiro Ethereum recuar surpreso. Pela estrela, Cellar e Breve, eu não vi uma luminescência tão forte em um recém-nascido desde as antigas gravações dos nossos primeiros. Derek mal ouviu. Ele estava fascinado pela visão de seu filho. Uma mistura perfeita de ambas as espécies. A pele do bebê tinha um brilho prateado sutil, como o da mãe, mas com um calor que falava de sua herança humana. Mechas de cabelo escuro, já mostrando sinais das ondas de Derek, contrastavam lindamente com o brilho sutil que emanava de sua pele. Quando ele abriu os olhos, revelaram íris do mais profundo violeta, salpicadas de ouro. Ele é perfeito, Lita disse, seu próprio brilho diminuindo para um pulso suave e contente, enquanto ela embalava seu filho. Através de seu vínculo, Derek podia sentir a alegria avassaladora dela se misturando com a dele. Você escolheu um nome. Adra. Rogers perguntou suavemente, sua postura profissional mal mascarando sua própria emoção ao testemunhar este momento histórico. Lita olhou para Derek, seus olhos brilhando. Luminares, ela disse firmemente. Na antiga língua Ethereum significa portador da luz eterna. Luminares. James Steele. Derek acrescentou. Sua voz carregada de emoção. Um nome para ambos os mundos. O bebê respondeu ao seu nome com outro pulso de luz, acompanhado por algo que só poderia ser descrito como um gorgolejo feliz. Através de seu vínculo, ambos os pais sentiram uma onda de puro contentamento de seu filho. Ele já está mostrando sinais de habilidade empática, notou Salarian com espanto, e tal controle sobre sua bioluminescência sem precedentes. As próximas horas foram um turbilhão de verificações médicas em gravações oficiais. Mas Derek e Lita permaneceram em seu próprio mundo, maravilhados com seu milagre. Quando finalmente ficaram sozinhos em sua suíte médica privada, Lita se mexeu na cama, abrindo espaço para Derek se juntar a ela. Eu não posso acreditar o quanto já o amo, ela disse observando seu filho dormir pacificamente entre eles, e o quanto nosso vínculo parece mais forte agora que ele está aqui. Derek traçou um dedo gentil ao longo da bochecha de Luminares, observando fascinado enquanto a pele do bebê brilhava ligeiramente ao seu toque. Ele vai mudar tudo, não é? Ele já mudou. Ele já mudou. Lita sorriu. Sua própria pele. Uma ponte perfeita entre nossas espécies. Tudo porque você foi corajoso o suficiente para se casar com uma mulher. Sem nunca tê-la visto, a melhor decisão que já tomei, Derek disse, inclinando-se para beijá-la suavemente. O contato enviou arrepios agradáveis através de seu vínculo, fazendo o Luminares se mexer e emitir um pequeno pulso de luz. Já respondendo ao afeto de seus pais, Lita riu. Sua postura real e minha teimosia
Com certeza. Derek sorriu, então ficou pensativo. Você sabe, ele provavelmente terá admiradores de ambas as espécies se apaixonando por ele quando chegar à idade adulta. Vamos passar pelo primeiro dia dele antes de começarmos a nos preocupar com futuros envolvimentos românticos, Lita sugeriu, embora sua diversão fluísse claramente através de seu vínculo. Embora eu deva admitir a ideia de nossos netos terem traços humanos, e Ethereum é bastante atraente. Um marco de cada vez amor. Derek observou enquanto Luminares se espreguiçava em seu sono, seus dedinhos se enrolando em torno do dedo muito maior de seu pai. Embora eu tenha que admitir, eu não me importaria de dar a ele um irmão. Ou dois algum dia. A pele de Lita piscou com interesse. Mesmo depois de testemunhar o parto, especialmente depois de testemunhar o parto, Derek respondeu seriamente. Ver você trazer nosso filho ao mundo foi a coisa mais incrível que já vi. Embora talvez esperemos um pouco antes de tentar outro. Concordo, Lita bocejou, seu brilho diminuindo à medida que o cansaço finalmente a alcançava. Embora eu não me oponha a praticar a parte da concepção assim que eu me recuperar. Derek riu suavemente, puxando-a para mais perto, enquanto tomava cuidado para não perturbar seu filho. Adormecido! Descanse agora, minha bela princesa desvelada. Temos uma vida inteira pela frente para praticar o que você quiser. Enquanto sua família adormecia, Derek refletiu sobre como um casamento diplomático se transformou em algo tão profundo. O brilho constante e pacífico de seu filho iluminava o quarto com promessa. A promessa de um futuro onde o amor não conhecia limites, onde a coragem de abraçar o desconhecido levava a possibilidades milagrosas. E tudo começou porque ele ousou dizer: "Eu aceito", a uma mulher cujo rosto ele nunca tinha visto. 6 meses após o nascimento de Luminares, os Jardins Reais se tornaram um santuário para a jovem família. As piscinas bioluminescentes, antes usadas exclusivamente para o relaxamento de Lita, agora apresentavam uma área rasa especialmente projetada, onde seu filho podia brincar com segurança e experimentar suas crescentes habilidades. Derek sentou-se à beira da piscina, observando maravilhado enquanto Luminares criava padrões intrincados de luz na água, suas pequenas mãos se movendo com surpreendente coordenação. Aos 6 meses, seu filho já demonstrava um controle notável sobre suas habilidades híbridas, combinando a adaptabilidade humana com a luminescência Ethereum de maneiras que continuamente surpreendiam os cientistas de ambas as espécies. Ele está se exibindo para você de novo, Lita observou, emergindo de seus aposentos em um hobby diáfano que fez Derek prender a respiração. Mesmo depois de todo esse tempo, sua beleza ainda o atingia com a mesma força de quando ela removeu seu véu pela primeira. Derek sorriu enquanto seu filho enviava uma pequena onda de água brilhante em direção à mãe. Ele claramente herdou seu talento para entradas dramáticas. Lita se acomodou graciosamente ao lado deles. Sua pele automaticamente sincronizando com o brilho suave de seu filho. E sua inclinação para travessuras, aparentemente. Através de seu vínculo, que só havia se fortalecido desde o nascimento de Luminares, Derek podia sentir tanto o contentamento de sua esposa, quanto a alegria borbulhante de seu filho. A conexão entre os três havia se desenvolvido em algo sem precedentes. Um vínculo familiar que transcendia espécies. O corpo diplomático ligou novamente. Derek mencionou, observando Luminares criar o que parecia ser uma galáxia em miniatura na piscina. Eles querem que hospedemos outra recepção para casais potenciais humanos eterianos. Menine, Lita disse, inclinando-se contra ele. Você disse a eles que eu não estou exatamente em condições de hospedar recepções no momento. A mão de Derek deslizou para o abdômen dela, onde os primeiros sinais de outra gravidez estavam apenas começando a se tornar visíveis.
seu segundo filho, concebido apenas 2 meses atrás, durante uma celebração particularmente apaixonada da primeira noite de sono bem-sucedida de Luminares, já estava mostrando sinais de ser tão notável quanto o primeiro. Eu tentei, mas aparentemente você é a prova viva dos benefícios das uniões humanas eterianas. Palavras deles, não minhas. A pele de Lita piscou com diversão. Bem, eles não estão errados. Embora eu duvide que estejam interessados. Seu bate-papo brincalhão foi interrompido por um respingo e um guincho de alegria, quando Luminares descobriu que podia fazer a água girar em espirais. Sua felicidade pulsou através de seu vínculo familiar, fazendo ambos os pais rirem. Você sabe, Derek ponderou, observando seu filho brincar. Eu nunca pensei que ficaria grato por todos aqueles rumores ridículos sobre sua aparência. Lita levantou uma sobrancelha elegante. Oh, se as pessoas não tivessem tanto medo de se casar com você sem te ver, alguém poderia ter te arrebatado antes que eu tivesse a chance. Lisonjeador, Lita ronronou, sua pele brilhando com desejo. Embora eu deva admitir, estou bastante feliz que ninguém mais tenha sido corajoso o suficiente para correr esse risco. Ela se aproximou, seu hobby deslizando de um ombro. Foi preciso um tipo especial de humano para ver além do véu. Derek a puxou para seu colo, atento à sua gravidez inicial. Tipo especial de humano ou apenas espetacularmente sortudo? Ambos, ela decidiu, beijando-o suavemente. O contato enviou arrepios agradáveis através de seu vínculo, fazendo Luminares olhar para cima de sua brincadeira na água com interesse curioso. Meu brilho. Papai feliz, ele declarou em sua mistura de palavras humanas e etéreas. Sua pele pulsando em ritmo com a deles. Isso mesmo, pequena estrela. Lita sorriu, estendendo os braços para seu filho. Venha aqui e nos mostre o que mais você aprendeu hoje. Luminares nadou ansiosamente até eles, sua pele molhada, criando trilhas de luz enquanto se movia. Uma vez acomodado nos braços da mãe, ele colocou uma pequena mão em seu estômago. Irmã brilhante também, Derek e Lita trocaram olhares surpresos. Através de seu vínculo, eles podiam sentir a certeza absoluta de seu filho. Irmã, Derek, perguntou cuidadosamente. Você pode sentir isso já? Luminares assentiu entusiasmado, seu cabelo escuro espalhando gotas de água brilhante, irmã brilhante como estrelas. A mão de Lita se juntou à de seu filho em seu abdômen, seus olhos se arregalando. Ele está certo, o padrão de luminescência. É diferente do que Luminares era nesta fase, mais cristalino. Uma filha Derek respirou, cobrindo ambas as mãos com a sua, através de seu vínculo familiar aprimorado. Ele agora podia sentir o que eles estavam sentindo. Uma presença delicada distinta, já começando a brilhar. A primeira híbrida humana, Ethereum feminina. Lita ponderou, sua pele brilhando com orgulho maternal. Ela terá um legado e tanto para viver. Com você como mãe, sem dúvida. Derek reuniu sua família mais perto, maravilhado com o quão completo se sentia. Embora talvez esperemos para contar ao corpo diplomático, não tenho certeza se eles poderiam lidar com a emoção. Lita riu, o som causando ondulações de luz na superfície da piscina. Concordo. Embora devêssemos provavelmente avisá-los de que futuros casais humanos etéreos podem precisar de aposentos maiores. Oh, Derek levantou uma sobrancelha, reconhecendo o tom travesso em sua voz. Bem, se houverem outros como nós, eles descobrirão que a combinação da resistência humana com a fertilidade etérea pode levar a resultados bastante produtivos.
O filho deles riu, claramente captando o humor brincalhão deles, através do vínculo. Embora felizmente jovem demais para entender as implicações, à medida que as estrelas começavam a surgir acima de seu jardim privado, Derek refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Um casamento diplomático que poderia ter sido um desastre, mas que se tornou um farol de esperança para ambas as espécies. O amor deles havia criado não apenas um milagre, mas dois, provando que as escolhas mais corajosas frequentemente levavam aos resultados mais belos. Em que você está pensando? Lita perguntou suavemente, percebendo seu humor contemplativo. Em como sou grato por ter arriscado com uma princesa velada, ele respondeu, beijando sua têmpora. E como cada dia desde então tem sido melhor que o anterior. Luminares, sonolento após brincar na água, se aconchegou entre eles, seu brilho suave se fundindo com o de sua mãe. Através do vínculo, eles podiam sentir a presença da filha crescendo mais forte, sua luminescência em desenvolvimento adicionando outra camada à luz da família. Vamos precisar de uma piscina maior, observou Derek arrancando outra risada de sua esposa. E provavelmente de um jardim maior. Lita concordou, sua mão livre encontrando a dele. Embora algo me diga que vamos dar um jeito. Quando a noite caiu completamente, a bioluminescência combinada da família criou um universo privado de luz e amor. Um testemunho do poder de olhar além das aparências para encontrar a beleza interior e da coragem de abraçar o desconhecido.